Muito bem, meus queridos, é uma alegria poder estar com você nesta manhã, para juntos podermos refletir na beleza, na grandeza da palavra de Deus. Alguns dias atrás, estava na igreja e, enquanto o pastor pregava, eu estava fazendo aqui alguns pensamentos, processando algumas informações, e foi exatamente daí então que veio essa mensagem que eu terminei de preparar ela ontem à noite para podermos refletir hoje. Então, hoje nós não temos, eu vou usar a expressão que o meu vovô, pastor Bechara, usou, nós não temos uma sequência linear, mas nós temos algumas idas e vindas, até porque a mensagem de hoje, eu vou usar vários temas dentro de um tema só. Quero que você pegue aí a sua caneta, a sua Bíblia, o seu livro de anotações, né, o caderninho, a caderneta, para que você tome nota de algumas ideias que eu quero compartilhar com você. Tá certo? Eu tenho certeza que assim como tem me abençoado, também podem abençoar a sua vida. Querido Rogério, pode colocar o PowerPoint? E a partir dele nós vamos juntos explanar aqui o tema. Abra sua Bíblia, querido irmão, no livro de Romanos. Romanos, capítulo 12, é o texto base que nós vamos utilizar hoje. Bom, esses são dois ministérios que vocês conhecem, né? Que o Senhor Jesus tem derramado em minha vida através do seu Espírito, o ministério do jejum e oração. Inclusive, hoje é dia de jejum. Estaremos jejuando, já começamos, vamos começar daqui a pouquinho, às 6 horas, e vamos até o meio-dia juntos. Hoje nós já somos mais de 9.500 pessoas reunidas todas as quartas-feiras, 9.500 que estão pelo meu telefone, mas eu tenho certeza que esse número é quase o dobro, porque tem irmãos que compartilham com muitos outros grupos, abençoando pessoas das mais diversas cidades, estados, países, e é uma grande bênção saber que o Evangelho tem alcançado e abençoado muitas pessoas através do Ministério do Jejum. E nós temos aí, desde o ano passado, a Sociedade Secreta dos Homens. É isso mesmo. Eu tenho me dedicado a estudar esse tema sobre a masculinidade ao longo dos últimos meses. E o Senhor tem me dado algumas impressões, e eu tenho compartilhado com alguns irmãos, inclusive no sábado, no domingo, agora, segunda-feira foi dia do homem, né? E no domingo eu estive reunido com alguns irmãos de uma igreja, falando exatamente um pouquinho sobre o nosso papel como homens, e tem sido uma grande bênção. Quero que você ore para que o Senhor aumente, potencialize à medida que Ele considerar que é necessário esses ministérios para a honra e glória dele. Bom, pode passar, Rogério. Eu quero hoje conversar com você sobre conceitos incompletos. Eu não sei se você já parou para refletir, às vezes nós não paramos para refletir sobre aquilo que eu vou conversar hoje. Mas eu quero hoje, então, que você dê uma pausa na sua rotina religiosa, que você dê uma pausa até mesmo nas tarefas religiosas que você faz, para você poder refletir um pouco comigo em alguns conceitos. Eu acredito que muitos conceitos que nós temos, eles foram ensinados por aquelas pessoas que nós temos como autoridade na nossa vida, como pelos nossos pais, pelos nossos professores. E quando nós entramos ou participamos da, do corpo de uma igreja, é natural que à medida que você vai frequentando, as pessoas mais experientes vão ensinando para você alguns conceitos que até então não faziam parte da sua rotina de vida, não faziam parte das suas crenças, não faziam parte da forma como você processa as informações e executa os comandos baseado nesses conceitos, né?
essas informações que estão na sua mente. Refletindo sobre isso já há algum tempo, especificamente nesses últimos 8 anos, e você sabe que eu sou uma pessoa questionadora, questionar faz parte da minha natureza. Eu preciso entender, eu não consigo obedecer só por obedecer. Eu preciso entender, e quando eu entendo, fica muito mais fácil me dar sentido o porquê que eu estou obedecendo, qual é a razão disso. Porque Deus, ele é um Deus extremamente racional. Deus é muito racional. E por ser racional, ele quer que você e eu tenhamos a compreensão das coisas que estamos fazendo. Os conceitos errados, preste atenção nisso. Preste atenção nisso aqui, ó. Os conceitos errados, os conceitos equivocados e os conceitos incompletos, eles não dão margem para a pessoa agir da forma correta. Conceitos incompletos, conceitos errados e conceitos equivocados, eles impedem o ser humano de agir da forma correta. Tanto é verdade que isso não é uma ideia minha. Isso não saiu da minha cabeça. Se você for olhar a lição dessa semana e a lição da semana que vem e as próximas, eu estou gravando um podcast aqui na nossa igreja, já estamos na lição número 7, e então assim, eu já estou avançado na lição. Você vai ver nas próximas semanas que o que Jesus está combatendo, essa controvérsia que ele está discutindo nessa semana, nada mais é do que os conceitos equivocados que as pessoas da sua época tinham, conceitos incompletos, conceitos distorcidos da religião, de quem era Deus, do comportamento do Filho de Deus. Então, esses conceitos incompletos, eles dão grande abertura para que nós venhamos agir de forma equivocada. E é muito interessante isso, porque esses comportamentos equivocados, eles estão dentro da nossa igreja, eles estão dentro do nosso estilo de vida. E eu tenho certeza que enquanto nós não descobrimos o comportamento, o conceito correto, a gente continua agindo de forma equivocada. Então, muitas coisas que eu comecei a questionar e a perceber no meu comportamento, eles eram resultados de um conceito incompleto. Então, eu falei assim, se esse conceito está gerando esse tipo de comportamento e ele não está correto ou plenamente correto, então eu preciso encontrar o conceito correto para que eu então mude a minha forma de agir, ou pelo menos permita que o espírito mude a forma de agir. Porque aí vem o outro conflito, né? Agora que você descobre o conceito certo, você tem que submeter a sua mente à tutela do espírito para que ele leve você ao comportamento certo. Isso acontece com todos nós. Então, eu sei que a nossa sala ela é composta por mais de 60% de pessoas acima dos 40 anos de idade. Então, talvez você que já tem mais idade do que eu, ou da minha em diante, você vai perceber que alguns dos conceitos, eles até ferem o modus operandi de como você e eu agimos na igreja. Mas eu tenho certeza que você está aqui com o desejo de crescer. Eu tenho certeza que você está aqui com o desejo de ser tudo aquilo que o Senhor deseja que você seja através da atuação do Espírito dele em sua vida. E por isso, o texto base é o texto de Romanos, capítulo 12, verso 2. Pode passar, querido Rogério? Romanos 12, 2. A minha versão é a nova versão internacional, então ela pode ter alguma palavrinha diferente, mas a essência é a mesma. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse texto ele é muito lindo, muito profundo. E tem algo aqui que me chama muita atenção nele. Não é somente o aspecto
que você e eu não podemos, não devemos permitir que a nossa mente fique presa a uma forma única de pensar, é que a gente não se limite a pensar como todo mundo pensa, que a gente não se limite a ser influenciado pelo padrão secular de pensamento, mas o texto diz que, olha só, mas transformem-se pela renovação da nossa mente. Aquilo que a doutora Thalita disse no início, sobre estudar a palavra, ler a palavra, reter a palavra, é exatamente a parte que nos compete nesse processo de renovação da mente. É muito improvável que uma mente seja renovada se ela não é exposta a um novo conceito, a uma nova ideia. E para que a sua mente seja exposta a uma nova ideia, você pode perder muito tempo, presta atenção, você pode perder muito tempo esperando que essa ideia seja conduzida por outra pessoa até você. Você pode ir em busca, você pode ler, você pode assistir filmes bons, você pode assistir mensagens boas. Então você pode escutar músicas boas. Então é uma iniciativa. A sua iniciativa, ela pode fazer com que esse processo de renovação mental seja acelerado. Então, a nossa mente, ela precisa estar exposta a novas ideias, a novos conceitos, que não que contradizam a nossa fé, mas que levem ao aprofundamento, que levem você a questionar algumas coisas que você faz, a forma como você faz, para que você tenha o conceito depurado. O conceito depurado. Tenho observado que nós usamos algumas expressões no nosso cotidiano dentro da igreja que muitas vezes, quando somos questionados sobre esses conceitos, nós temos muita dificuldade de expressá-los. Talvez num outro dia eu traga uma reflexão sobre isso para mostrar para você como a gente usa várias expressões no dia a dia, na oração, na música, no sermão, que quando a gente vai questionar a essência pura daquela fala ou daquela palavra, nós temos uma grande dificuldade da sua essência. Mas esse não é o tema de hoje. O tema de hoje são os conceitos incompletos. Então eu separei aqui, acho que são 15 ou 18 conceitos que eu permiti que o Espírito mudasse na minha mente a partir da forma como eu estava estudando, pesquisando, tanto na Bíblia, no espírito de profecia, principalmente, e em algumas outras literaturas. O espírito de profecia ele é muito rico para nos dar embasamento, para nos trazer discernimento sobre vários assuntos mais aprofundados que a Bíblia não se aprofunda. Por isso eu aconselho você a ter como, junto com a sua Bíblia, um outro livro de cabeceira, qualquer um livro do espírito de profecia, porque é sem dúvida uma luz que continua auxiliando a compreensão da luz maior que é a palavra de Deus. Primeiro conceito, quero que você se prepare, tome nota, porque pode abençoar muito você. Você já ouviu muito sobre oração? Tenho certeza que você já, talvez, já tenha até pregado muito sobre oração. Acredito que você é um homem e uma mulher de oração. Mas o que é a oração para você? O que é a oração? Se você pudesse definir a oração em frases simples, em uma frase que uma criança conseguisse entender, como que você definiria a oração? Agora, mais do que como você definiria, eu queria que você parasse hoje para escutar a sua oração. Você já teve a curiosidade de gravar a sua oração para você ouvir como você ora? Eu já fiz isso várias vezes. Por ter que gravar muitos áudios no jejum,
Eu até peguei esse hábito de gravar algumas orações e enviar para muitas pessoas. Inclusive, uma das nossas tarefas, né, da nossa sala, é que você compartilhe um áudio com alguém. Qual foi a última vez que você fez isso? Qual foi o último dia que você compartilhou uma oração abençoando a vida de alguém? Eu, eu desafio você a ouvir um pouco a sua oração para que você entenda esse conceito, que oração não tem a ver com pedidos, e sim com diálogo com Deus. Se você tirasse a parte da oração que você pede, quanto tempo duraria a sua oração? Quanto tempo? Ellen White, ela nos diz que a oração é o abrir o coração a Deus como a um amigo. Mas eu acho estranho, às vezes, como a gente ora sem conversar com esse amigo. Parece que nós temos uma grande metralhadora de pedidos e descarregamos ela nas mãos de Deus assim que nos ajoelhamos para orar. Pare para observar a sua oração. Se você puder cronometrar o tempo, você vai ver que pouquíssimo tempo você dedica à exaltação, ao louvor, à adoração, e talvez a maior parte do tempo da sua oração está relacionada com aquilo que você pede para Deus. Não estou dizendo que você e eu não devemos pedir as coisas a Deus. O próprio Cristo nos aconselha em Lucas que nós devemos pedir, pedir e dar-se-vos-á, bater e abrir-se-vos-á, buscais e achareis. É verdade que nós devemos fazê-lo, mas não devemos só fazer isso. Por isso, amados, eu recebo diariamente pedidos de oração, muitos, e eu tenho cuidado ao longo desses últimos 6 anos do Ministério de Jejum e Oração, eu tenho, perdão, estou saindo de uma gripe, eu tenho todos os pedidos de orações arquivados no meu celular, milhares, milhares. Todos os dias eu recebo pedido de oração. No início, quando eu não compreendia muito bem esse conceito de que oração não tem a ver com pedido, mas com diálogo, eu achava que era normal. Mas com o tempo, quando você e eu somos expostos a muitos pedidos, e eu li todos eles, eu faço questão de ler cada um dos pedidos de oração que eu recebo. Até converso com algumas pessoas na medida do possível. Eu comecei a refletir que muitas das nossas orações, elas são baseadas não só nos pedidos, mas num pedido autoritário para que Deus, de alguma forma, obedeça aquilo que nós estamos pedindo para Ele. E aí não chega nem a ser um pedido, chega a ser muitas vezes uma ordem, como se Deus fosse obrigado a nos atender de alguma forma. Por isso, eu hoje gostaria de trazer para você esse primeiro conceito, para que você aprofunde a sua experiência de oração, o seu momento de comunhão. Oração não tem a ver com pedidos, tem a ver com diálogo. Se Deus realmente é um amigo para você, eu acredito que o que você menos faria na sua oração seria pedir alguma coisa para Ele. Sabe por quê? Quando você conversa com um amigo ou com uma amiga que você tem, você passa o tempo todo pedindo? Dificilmente, dificilmente. Você conversa sobre as mais variadas coisas. E às vezes, quando você realmente tem algo que, ei, fulano pode fazer isso por mim, eu vou pedir esse favor para ele ou para ela. Nós pedimos muito pouco e conversamos, dialogamos muito mais. Eu queria que realmente nós pudéssemos conseguir enxergar esse momento da oração como um momento de diálogo com Deus. Faça esse teste e eu tenho certeza absoluta que você vai experimentar um relacionamento muito mais real com Deus
do que quando nós nos ajoelhamos, ou mesmo orando em pé, ou aonde estamos, somente pedindo. E isso vai trazer uma percepção muito interessante, porque não apenas você vai pedir menos, mas quando você realmente for pedir algo a Deus, você vai fazê-lo da forma certa e você vai priorizar aquilo que você realmente precisa pedir para Ele. Então, o primeiro conceito é esse aí, o conceito relacionado à oração. Isso mudou a minha forma de orar. Isso mudou a minha forma de orar. Entender que a oração não tem a ver com pedidos, tem a ver com um diálogo. E eu preciso conversar com esse Deus. Segundo conceito que eu gostaria de compartilhar com você é esse aí, ó. Hum? Dízimo não tem a ver com dinheiro. Nunca teve e nunca vai ter. Dízimo não tem a ver com dinheiro. Infelizmente, muitas pessoas, de forma tão equivocada, acreditam que dízimo é sobre dinheiro. São tão pobres, têm tão pouco, que colocam a mente naquilo que nunca foi o propósito de Deus deixar evidente: o dinheiro. Dízimo tem a ver com gratidão. Oferta tem a ver com gratidão. Não é sobre dinheiro. Deus não precisa dos seus centavos. Deus nunca precisou dos meus centavos. Nunca, nunca. Até porque, se Ele quiser, Ele pode fazer chover ouro hoje na sua rua. Ele pode fazer chover ouro em todas as contas bancárias da nossa instituição. Não tem a ver com dinheiro. Dízimo, oferta, tem a ver com gratidão. Algumas pessoas, infelizmente, movidas pelo inimigo, transformaram o assunto do dízimo como uma moeda de troca para com Deus, né, amados? E isso é um grande erro. Mas dízimo e oferta a gente devolve porque Deus já nos abençoou, não porque seremos abençoados. Se eu perguntar para você, minha querida Esther, meu querido irmão Paulo, Luciano, Vera, você que está aí hoje nos assistindo, se eu perguntar assim, quanto custa um mês de vida? Você vai dizer assim, o meu não tem valor. Você que tem filho, se eu perguntar assim, quanto custa um mês de vida de um filho? Era assim, ele não tem como mensurar isso. E do neto? Ixi, então, se de filho não tem preço, de neto é que não tem mesmo. Quanto custa você e eu termos saúde? Quanto custa isso? Nós não temos como medir algumas coisas. E Deus, ele nos proporciona tudo isso ao longo de 30 dias, que é um mês. E no final do mês, quando você e eu recebemos a ajuda financeira do nosso trabalho, por termos prestado algum tipo de serviço, a demonstração de gratidão pelo cuidado que Deus teve com você é o dízimo e a oferta. Então, dízimo não tem a ver com dinheiro. Nunca teve e nunca vai ter. E todas as vezes que o ser humano pensar que dízimo e oferta tem a ver com dinheiro, ele vai ser egoísta e ele vai fazer contas com Deus. Eu já fui tesoureiro, a minha esposa também já foi tesoureira, e eu lidando, né, com os envelopes, tem alguns irmãos que fazem conta até dos centavos para dar para Deus. Fico pensando, Senhor, que mentalidade miserável e murrinha e mesquinha é essa? Tantos reais e tantos centavos. Gente, pelo amor de Deus. Quem faz isso é porque está pensando que dízimo e oferta tem a ver com dinheiro. Para de fazer essas contas com Deus. Dízimo tem a ver com gratidão, com aquilo que Ele já fez por você. Você já é devedor a Ele. Você e eu já somos devedores.
pelo que ele já fez e ainda faz através da sua graça. E como uma demonstração de gratidão, ele permite que você e eu estejamos engajados na obra, patrocinando financeiramente aquilo que ele já fez. Então, dízimo não tem a ver com dinheiro. Nunca teve e nunca vai ter. Todas as pessoas que pensam que dízimo tem a ver com dinheiro, elas têm dificuldade em dizimar. Elas fazem contas, elas ficam ali vendo minúcias, elas até interpretam mal às vezes. Ah, vou dar dinheiro para pastor? Tu é trouxa? Tu é besta? Ei, tu é um tapado, você é tão mente fechada, bitolada, olha como eles estão te manipulando. São pessoas que pensam que dízimo tem a ver com dinheiro. Mas você e eu já sabemos que isso não tem a ver com dinheiro. Por isso, não faça essas contas de ninharias para com Deus. Apenas demonstre o quanto você é grato. E olha, quero chamar a atenção para um aspecto muito importante dentro desse conceito dos dízimos das ofertas, amados. Muitas vezes nós somos dizimistas, mas não somos ofertantes. Eu gostaria de desafiar você a ser um ofertante, sistemático. Não é uma oferta cega. Qual é a oferta cega, Wellington? É aquela que você, sem planejamento, as salvas da igreja estão passando, você pega e coloca. Essa é a oferta cega. A oferta planejada é aquela que já vai no seu orçamento. É aquela que faz parte do seu planejamento financeiro. Você já sabe quantos por cento você vai devolver de oferta como gratidão, além daquilo que o Senhor já tem feito por você. Tá certo? Primeiro conceito, oração. Segundo conceito, falamos sobre os dízimos. Amados, eu não sei quanto tempo eu tenho, nem me falaram aqui. Thalita, quanto tempo eu tenho, amada? Oi, você tem aproximadamente mais uns 15 a 20 minutos. Tá certo. Alguns conceitos vão ficar para outro dia. Vamos Isso. lá, pode passar, Rogério, passa, meu amado. Eu vou acelerar, tá bom? Vou acelerar, tá? Para você pegar a maioria dos conceitos. Igreja não tem a ver com edifício, amados. Igreja tem a ver com pessoas. Vou à igreja. Essa é uma expressão que nós usamos. Vou à igreja. O próprio livro de Salmos, né, a gente encontra Davi várias vezes falando isso. Mais vale um dia nos teus átrios do que 1000 longe da tua presença. Como amo tua presença. Igreja tem a ver com pessoas. Irmãos, presta atenção que eu vou falar para você aqui, ó. Se no próximo sábado, hoje à noite, né? Hoje à noite você vai à igreja, se tiver a oportunidade, vá. Ou no próximo sábado. Se você sair daí, de onde você está agora, da sua casa, falando assim, hoje eu vou abençoar 15 vidas lá no templo. A sua experiência na casa de Deus será tremenda e poderosa. Mas o problema é que a gente fala que vai à igreja. Esse é o problema. Nós vamos à igreja. Nós não vamos abençoar pessoas. Nós só vamos para a igreja. Nós deveríamos aprofundar esses conceitos. Porque quando eu saio da minha casa para abençoar pessoas que eu vou encontrar na igreja, eu me coloco como um canal de bênçãos. Eu me coloco como um instrumento de salvação, de amor, de graça e de perdão. Eu tenho as minhas responsabilidades na igreja, mas além dessas responsabilidades, você e eu estamos ali por causa das pessoas que estão ali. O objetivo da igreja são as pessoas. Não é a liturgia, não é o cronômetro do tempo, não é aquela parte, não é isso. Isso não é igreja. Isso é organização de culto. Mas quantas vezes você e eu vamos à igreja e não abençoamos a vida de alguém com um abraço, com um beijo, com um sorriso?
com uma oração. Vem cá, irmão, vem cá, como é que foi sua semana? Me conta, me conta. Não é aquele, oi, bom dia, tudo bem? Cruzando no corredor. Não, não é isso. Igreja não tem a ver com isso. Igrejas são pessoas. Amados, eu tenho um sermão onde eu falo sobre o ministério da simpatia. Eu fico constrangido todas as vezes que eu leio sobre ele, porque nós não somos simpáticos na igreja. Na maioria das vezes, não. Nós não somos empáticos na igreja. Às vezes, todos nós lutamos as nossas lutas e não nos damos conta que a pessoa que nós vamos encontrar na igreja também tem cargas tremendas. E que Deus está levando você nessa igreja para você aliviar essa carga com um abraço, com um ouvido, com um sorriso, com uma oração. Igreja não tem a ver com edifício, não tem a ver com prédio, não tem a ver com som, não tem a ver nem com sermão. Tem a ver com pessoas. Pessoas. Eu gostaria de desafiar você a mudar a mentalidade, o conceito que leva você à igreja. Por que que você vai lá? Porque a música é bonita, porque eu sou diretor disso, porque se é por isso, você está indo pelo conceito equivocado. Porque só tem sentido você ir à igreja se você vai para abençoar pessoas, vidas, vidas que estão ali para serem tocadas. Assim, agora, olha só como acontece. Assim como outra pessoa com esta mesma ideia pode tocar e alcançar a sua vida em você estar indo à igreja abençoando outras pessoas, certo? Vamos para o quarto conceito. Eu falei para vocês que não segue uma linha lógica, né? São vários, vários. Esse aqui já tem muito a ver com você, além dos outros. O pecado não tem a ver com a tentação. O pecado não tem a ver com a tentação. Tem a ver com as minhas escolhas, com as suas escolhas. Quando eu fiz isso pela primeira vez, eu mudei essa minha crença de que o pecado não tem a ver com a tentação. Eu parei de colocar a culpa em Satanás e os anjos maus e assumi a minha responsabilidade. Eu me autorresponsabilizei pelos erros cometidos. Porque você pode ver que quando a gente terceiriza essa ideia de que o pecado está relacionado à tentação, amados, o culpado é Satanás. É verdade que por todo o pecado em si, ele é o responsável. Mas o que acontece na minha vida não tem a ver muito com ele, tem a ver muito comigo, com aquilo que eu escolhi. E é interessante, assim, né, quando a gente observa que ninguém peca por acaso. Ah, pequei. Não, foram várias escolhas, várias micro e pequenas decisões que nos levaram a cometer um pecado maior. É estar no lugar errado, é conversar a conversa errada, é ver a coisa errada, é dar vazão ao pensamento errado, e aí então as coisas vão se consumando. A teia de circunstâncias diabólica vai sendo construída, e aí então a última escolha é a execução de fato do pecado. Mas o que é isso? É porque o pecado não tem a ver com a tentação. Não foi aquela tentação que fez você cair. Não é a sua mãe que te provoca, não é o seu vizinho, não é o seu chefe, não é a colega de trabalho ou o colega, não é o irmão da igreja. Não, não é isso. É você e as suas escolhas. A gente tem que parar de terceirizar essa responsabilidade. Porque enquanto a gente terceiriza essa responsabilidade, não há mudança. Porque eu não erro. Eu só erro porque fulano fez, porque ela, porque ele. Não, sou eu. É você. É a sua escolha. Você não tem como fugir disso. E quanto mais cedo você assumir essa responsabilidade, mais você vai dar condição de entender
que a sua mente tem que ser renovada e você tem que vencer essa inclinação do pecado. A gente fala mal dos outros não é porque vem alguém e sugere uma conversa. Não, é porque é a nossa natureza, é você mesmo. Então você tem que vencer isso. Ah, eu explodi porque ela ou ele me provocou. Não, não tem a ver com a provocação, não. Tem a ver com quem você é. Tem a ver com quem você é. São as suas escolhas. Por isso, preste atenção nas pequenas escolhas, porque elas podem te levar para a consumação final de um pecado. Mas não é aquela tentação lá, é o que você começa a decidir agora, quando você está aqui na presença do Espírito, tá certo? Vamos para o outro conceito. Avança aí, meu amigo, avança, avança, porque eu quero. Olha que coisa linda isso aí, ó. Adoração. Tem alguém que canta aqui? Tem? Tem alguém que canta? Espero que tenha aí muitos cantores. Adoração não tem a ver com música, e sim com estilo de vida. Eu vou te falar, viu? Amo a música, já cantei muito na igreja. Mas se tem uma coisa que tem me deixado preocupado hoje são com os cantores da igreja. Não tem a ver com estilo musical, tem a ver com comportamento. Comportamento. Eles decoram uma letra, mas não adoram a Deus. Fazem até uma firula na voz, mas não adoram a Deus. Por quê? Porque adoração não tem a ver com música, tem a ver com estilo de vida. Eu louvo a Deus pelo meu estilo de vida. É assim que eu louvo a Deus. Não é cantando uma música ou uma melodia. Muita gente hoje pensa que pode cantar de Deus ou sobre Ele sem ter intimidade com Ele. Sem ter intimidade. Isso é um perigo. É um perigo. E talvez seja por isso que às vezes alguns cantores ou cantoras não conseguem ser um instrumento de salvação e alcançar vidas através do ministério da música, porque a letra é vazia, porque a vida é vazia. A vida é vazia. Já cantei e sei do que eu estou falando. Sei muito bem do que eu estou falando. Então, se você acredita que, eu vou lá na igreja adorar a Deus, tá totalmente equivocado. Tu já tá adorando Ele na tua casa. Você já tá adorando Ele na rua. Aonde você vai, você e eu já estamos adorando pelo nosso estilo de vida. Como eu me comporto, como eu me visto, como eu falo, eu já estou adorando pelo meu estilo de vida. Na igreja é só mais um momento de celebração da adoração, mas tem gente que reserva a adoração ao que vai acontecer no templo. É muito pequeno esse pensamento. Você agora precisa entender que a adoração tem a ver com seu estilo de vida. Passa, meu amigo, anota esse outro conceito aí, ó. Comunhão não tem a ver com as tarefas. Ler a Bíblia, estudar a lição, ajoelhar, orar, cantar, ler o Espírito de Profecia, ler a meditação. Comunhão não tem a ver com essas tarefas. Não tem a ver. Você pode fazer tudo isso e não ter nada de comunhão com Deus, por incrível que pareça. Mas não estou dizendo que essas tarefas não são importantes, elas podem fazer parte e podem ajudar você a desenvolver a comunhão. Por quê, queridos? Porque comunhão é você ter coisas em comum com Deus. Isso é comunhão, coisas em comum. E as coisas em comum que você precisa ter com Deus não é a natureza sua em Deus, é a natureza de Deus em você. Então, se no meu momento de estudo da Bíblia eu não permito que o Espírito traga as coisas em comum de Deus para mim, aquela leitura não valeu muita coisa. Se na minha oração eu disparo, só pedir, 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 falo um monte de coisa e não comungo com Deus, não converso com Ele, não fico em silêncio diante dele, então dificilmente eu terei comunhão com Ele.
Comunhão não são as tarefas. Comunhão é através dessas tarefas você desenvolver coisas em comum com Deus, em comum com Ele. E você às vezes pode achar estranho o que eu estou falando, né? Mas como é estudar a lição, ler a Bíblia, não é comunhão? Anás lia os pergaminhos bíblicos, sim ou não? Anás, o sumo sacerdote, lia ou não lia? Caifás, o que vocês acham que eles liam? Eles liam mais do que você e eu. Eles recitavam tudo aquilo de cor. Eles jejuavam, eles oravam, davam esmolas, conduziam o culto, eles faziam tudo isso, mas não tinham comunhão com Deus, não tinham nada de comum de Deus neles. Percebe? Não são as tarefas. E eu digo isso até para que você e eu possamos questionar a qualidade do nosso momento devocional com Deus. Eu falo isso até para que você questione a sua permanência, a sua presença aqui na sala 57. Porque o que acontece aqui precisa trazer coisas em comum de Deus para a sua vida. Porque senão se torna simplesmente um programa como qualquer outro, sem o efeito espiritual que pode trazer para você. E isso não tem a ver com a qualidade do que é apresentado aqui, mas com a sua postura como um adorador. Cuidado com as tarefas, cuidado com a rotina, se isso não está produzindo coisas em comum de Deus para você, tá certo? Vamos para o próximo. Vamos para o próximo conceito. Próximo conceito. Ajudar os outros não tem a ver com a necessidade deles, e sim se eu compreendi que eu sou a mão de Deus. Às vezes nós imaginamos que ajudar as outras pessoas tem a ver com, eu não consigo fazer isso. Não, aquilo ali eu consigo ajudar fulano, então eu vou ajudar. E fulano não merece, fulano merece. Amados, essa é uma visão totalmente equivocada da ajuda ao próximo. No momento em que você e eu entendermos que nós somos as mãos de Deus nesse mundo, ajudar o próximo não vai depender daquilo que ele precisa. Ainda que você não tenha, você vai dar um jeito de mobilizar pessoas que tenham para abençoar a vida dessas pessoas. Por quê? Porque você compreende que ajudar não tem a ver com a necessidade, mas com a compreensão de que você e eu somos as mãos de Deus. Tá certo? Pode passar, meu amigo. Passa, porque eu quero. Faz assim, filho. Passa esse, passa, passa. Volta. Volta aqui lá, volta aqui lá do diabo. Essa ideia é do diabo aí mesmo, isso. A minha batalha diária não tem a ver em vencer a Satanás, e sim derrotar a mim mesmo. Lê isso aí de novo. A minha batalha diária não tem a ver em derrotar Satanás, vencer a Satanás, e sim derrotar a mim mesmo. Fiquei pensando um pouco sobre isso alguns dias atrás, sobre como nós terceirizamos para o diabo as nossas escolhas. E esquecemos que o maior e pior inimigo reside aqui dentro, né? É o velho homem, a velha mulher, a velha natureza. Tem uma história, é uma história, né? Que é uma pessoa estava conversando com um demônio e o demônio falou assim, mas demônio, você é tão ruim, rapaz. Olha o tanto de coisa ruim que você faz. Aí ele fala assim, eu não faço isso aí tudo que você está dizendo, não. Faz sim, rapaz. Olha só como é que tá esse mundo. Não, não faço, não. Você quer ver como eu não faço? Aí o rapaz falou assim, quero ver. Aí o demônio foi lá e soltou um cavalo. Soltou o cavalo. Aí o cavalo pulou a cerca do vizinho, comeu a horta do vizinho. Aí o vizinho gritou de lá, pegou a espingarda, atirou no cavalo. Aí a mulher do outro vizinho, que era do dono do cavalo, já foi para a briga. Quando o marido dela chegou, os dois maridos começaram a brigar.
Começaram a dar tiro para um lado, tiro para o outro, a inimizade, e os filhos começaram a brigar. Aí, depois de muito tempo que eles se mataram por lá, o demônio falou pro rapaz: Você tá vendo? Eu só soltei o cavalo. O resto quem fez foram vocês mesmos. Embora seja uma alegoria essa história, mas ela ajuda a gente a entender que muitas vezes nós colocamos no inimigo uma responsabilidade que necessariamente não é dele, mas é minha, porque você não vence a si mesmo. Você não vence a si mesmo nas lutas diárias e terceiriza essa responsabilidade. Mas você e eu precisamos entender, e o espírito de profecia fala isso, que o maior de todos os inimigos a ser vencido é o eu, é o velho homem, a velha mulher que reside dentro de você. Todos os dias ele está aí. E para onde você vai, ele te acompanha em todas as situações. Tira o foco de Satanás e começa a colocar o foco em você. E você vai enxergar para dentro o tanto de coisa que tem que ser mudada. Sabe o que Satanás faz? Ele já sabe quais são as suas inclinações para o pecado. Ele cria a circunstância para que aflore aquilo que já não presta, que está dentro de você e de mim. Mas não é ele que nos induz a tomar essa decisão. É a nossa velha e corrompida natureza. Tá certo? Pode passar, filho. Deixa eu ver uma outra que eu quero parar. São muitos conceitos. Essa aqui deixa eu dar só uma de leve, né? Talvez você já tenha escutado uma pessoa mais idosa da igreja falar assim: ah, essas gerações de hoje, no meu tempo é que era bom. É, esses são os saudosistas. O problema das novas gerações não tem a ver com os jovens, e sim com o fracasso dos adultos e dos idosos, viu? Receba essa para você, tá? Todas as vezes que você tentar abrir a boca para falar mal das novas gerações, assuma que você é que fracassou quando você era mais novo, ou quando esses meninos eram mais novos. Você que fracassou. Sabe por quê? Porque se eles não são o que nós, como adultos e idosos, gostaríamos que eles fossem, é porque faltou discipuladores. Bom, faltou discipuladores. Então, pelo amor de Deus, para de falar mal dos jovens da sua igreja, dos adolescentes, e trate de discipulá-los. Trate de amá-los. Trate de ensiná-los. É isso que nós devemos fazer. Eu vejo um monte de velho que fica sentado com o braço cruzado na igreja, sendo o fiscal dos jovens. Ah, 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 ah. Para com isso. Deus não te colocou para ser fiscal da vida de ninguém. Ele te colocou na igreja para cuidar. E se você é mais velho, cuida dos mais novos. Porque se a igreja, se eles hoje não agem de forma como você acha que é correto, é porque faltou você na vida deles. É só isso. É você o responsável. Sou eu o responsável. Ainda há tempo de corrigir. Se a gente parar de criticar e começar a fazer o que deveríamos ter feito há décadas atrás, que é discipular uma nova geração. Tá certo? Passa, meu amigo. O tempo já estourou. A frieza da igreja não tem a ver com a profecia, e sim com a minha indiferença espiritual. Não vou explicar mais, não. Vai passando. Eu vou lá para o final. Vai indo. Religião não tem a ver com as regras que eu observo, e sim com a minha semelhança com Jesus. É lindo esse conceito. Eu precisaria de tempo para explicar ele para vocês. Pode passar. Jejum não tem a ver com comida, e sim com domínio próprio. Eu, ao longo desses 6 anos estudando sobre o jejum, descobri algumas coisas. Estou escrevendo um livro, amados. Orem por isso, sobre o jejum. Tá? Orem, eu quero ver se nos próximos meses eu consigo disponibilizá-lo. Jejum não tem a ver com comida, nunca teve. Jejum tem a ver com domínio próprio. Quando a gente pensa que jejum tem a ver com comida, a gente fica com dificuldade de jejuar, porque a gente não entendeu.
o propósito do jejum. Eu tenho certeza que nós não entendemos. Absoluta. E é por isso que o povo de Deus não jejua. É exatamente porque não compreendeu o poder e o objetivo do jejum. Mas eu estou escrevendo um livro para ajudá-los a compreender sobre esse tema. Agora, pode entrar nesses últimos 4 slides, porque eles têm a ver com as nossas 4 ênfases. E com eles eu encerro. Amar não tem a ver com sentimentos ou afinidades, e sim com o princípio da cruz. Amor incondicional. Está aqui, ó. Amor não tem a ver com sentimento. Amor não tem a ver com emoção. Amor não tem a ver com afinidade. Amor tem a ver com princípio. O amor é um princípio ativo de Deus. Amor tem a ver com cruz. Esse amor aqui, ele não dá espaço para você escolher quem amar. Ele simplesmente determina: ame todos. Wellington, eu não consigo. Ok. Se você tem dificuldade de amar alguém, isso não tem a ver entre você e a outra pessoa, mas apenas revela o quão distante você ainda está de Deus e o quanto o Espírito ainda tem que fazer uma obra no seu coração. Pega essa visão, tá? Passa o outro. Falamos do amor incondicional, agora vamos falar do ambiente saudável, a comunhão. A comunhão dos crentes não tem a ver com perfeição, e sim com a exortação mútua. Exortação mútua. Irmãos, se nós entendêssemos que estamos na igreja para exortar uns aos outros, a igreja seria muito mais saudável. E a exortação é tanto quando eu estou certo, quando eu também estou errado. Muitas vezes nós não gostamos de ser chamado a atenção, mas há necessidade. Isso é uma exortação. Paulo, nas suas cartas, a maioria delas, ele está exortando os crentes. O que é exortar? É orientar para mudar o comportamento com amor. Essa é a exortação que você e eu encontramos nas cartas de Paulo o tempo todo. O corpo de crente, ele precisa ser exortado. No livro de Provérbios, Salomão fala que não repreenda o tolo, mas pode repreender o sábio, porque ele ama a repreensão. Por que que a gente não gosta de ser repreendido? Porque nós somos tolos. Porque o sábio gosta de ser repreendido, porque ele sabe que a exortação é para o crescimento. E a comunidade com um ambiente saudável é exatamente o ambiente onde nós estamos ali para exortar uns aos outros. Você está na igreja para exortar uns aos outros e para ser exortado também por outras pessoas. Pode passar? O nosso penúltimo, missão. Essa aqui o pastor Wagner fala muito, né? Missão não é o que eu faço em um dia específico, mas quem eu sou. Eu sou a missão. Você é a missão. Vamos para o último e com ele eu quero encerrar. O batismo no Espírito Santo não tem a ver do quanto eu tenho dele, mas do quanto ele já tem de mim. O batismo do Espírito Santo não tem a ver o quanto você tem do Espírito. Não tem a ver com isso. Às vezes, quando nós olhamos a expressão bíblica assim, ó, Pedro era cheio do Espírito, Estevão cheio do Espírito, homens e mulheres cheios do Espírito, nós imaginamos que precisamos ter muito do Espírito para ser cheios, né? Porque na nossa mente a ideia de cheio tem a conotação de muito. Mas, amados, o batismo do Espírito Santo não tem a ver o quanto você tem dele. Nunca teve, nunca vai ter. Tem a ver o quanto ele, o Espírito, tem de você. Aí é que está a grande mudança na mentalidade. Porque eu busco o batismo para me entregar, para me render ao controle, ao domínio supremo do Espírito sobre a minha vida, a minha mente, a minha inclinação, a minha natureza. Aí eu passo a ser cheio dele, não porque eu tenha mais dele, mas porque ele tem tudo de mim. E aí eu posso ser realmente um instrumento.
Algumas pessoas dizem, eu quero o Espírito para poder fazer isso e fazer aquilo. Quando o Espírito vier, faremos isso e aquilo. Essa mentalidade é equivocada. O Espírito não pode ser usado. Nós é que somos os instrumentos. Ele é o agente. Você é um instrumento. Por isso não é o quanto você tem dele, mas é o quanto ele já tem de você. Ao longo dos dias que você tem estado conosco na sala 57, a ressignificação de muitos conceitos, talvez esse seja um dos conceitos que você precisa ter uma resposta. Quanto o Espírito já tem de você? Porque o quanto ele tiver é exatamente a medida que ele vai poder usar. O problema é que a parte que ele ainda não tem, Satanás está usando para destruir tudo aquilo que o Espírito tem o desejo de fazer. Esteja atento a isso. E para finalizar, eu quero só ler esse texto do Espírito de Profecia, que ele conclui a nossa ideia de hoje. À medida que o Espírito Santo vos descerre a verdade, a vez de entesourar as mais preciosas experiências, e falareis longamente a outros das confortadoras coisas que vos têm sido reveladas. À medida que você e eu nos relacionamos com Ele, à medida que você e eu aprendemos dele, ele vai desdobrar sobre a nossa mente muitos ensinamentos, conhecimentos, discernimentos, e a nossa mente será renovada. E conceitos incompletos e equivocados que tínhamos serão ressignificados. E quando eles, uma vez, são ressignificados, nós podemos agir da forma como Deus deseja que hajamos em todas as áreas da nossa vida. Meu desejo é que o Espírito abençoe a sua vida de forma poderosa no dia de hoje e que você se renda mais uma vez a Ele, tendo a consciência de que você e eu somos apenas o instrumento e que Ele é o agente soberano na nossa vida. Quero orar com você. Feche seus olhos. Pai querido, diante do ensinamento de hoje, nós entendemos que precisamos permitir que o Senhor renove a nossa mente, a nossa forma de pensar, a nossa forma de enxergar. Por isso, trabalha de forma poderosa na mente de cada um dos que estão assistindo. Porque, diante dos conceitos novos, às vezes nós temos resistência, porque muitos deles ferem o nosso comportamento. Aí o nosso eu fica ferido, a gente quer se defender, quer se justificar. Mas hoje, Espírito, nós queremos nos render ao teu processo modelador. O Senhor conhece a melhor forma de mudar a nossa mente e mudar as nossas ações. Então, nós nos rendemos para que o Senhor faça isso agora, em cada um de nós. E que ao sairmos da sala 57 de hoje, o Senhor nos coloque em situações onde viver esses ensinamentos sejam uma atitude que vai glorificar o teu santo e poderoso nome. Ajuda-nos a levar isso como um estilo de vida e a compartilhar também com a nossa comunidade religiosa, para que eles vejam em nós aquilo que o Senhor tem feito no silêncio da madrugada. Continua nos abençoando no culto de hoje. Batiza-nos com a tua poderosa unção. Nós agradecemos porque já estamos recebendo tudo isso no nome precioso de Jesus. Amém, amém. Meu amigo, 18 é múltiplo de 2, mas é múltiplo de 3. Você precisava de 2 dias ou 3 para explorar esses conceitos, para a gente poder degustar, mastigar, mas é muito bom a gente espanar os neurônios e ressignificar conceitos. Muito obrigado, Wellington. Eu tenho 4 coisas para lhe dizer. Eu amo você. Eu preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus.
E eu creio mais em Deus porque você existe. Vamos ver se você consegue voltar depois para pelo menos mais um dia trabalhar os outros que foram passados de forma mais rápida, porque de fato nós precisamos ter a nossa mente transformada. E esses conceitos têm uma dimensão prática fundamental para a nossa espiritualidade. Muito obrigado, Wellington. E eu que agradeço, doutora Thalita, o convite Não do me pastor chame de Marcelo. doutor, amigo. Doutor é para o trabalho. Aqui nós somos irmãos, amigos. Minha querida irmã Thalita, eu agradeço o convite, agradeço a sua condução. Peço perdão pelo tempo, mas é que realmente é muito. Esses conceitos, eles são lindos. E assim, quando eles ressignificam a nossa vida, a gente quer que também ajude outras pessoas, né? Porque às vezes nós não somos tão saudáveis como deveríamos por coisas tão pequenas, né? Por coisa tão simples e que um conceito certo, ele faz a gente, nossa, eu nunca tinha visto dessa forma. Então é mais simples, é desse jeito, é desse jeito. O evangelho é simples e Isso, a gente precisa aprender dessa simplicidade de como desmistificar algumas coisas até que para a gente viva feliz dentro do nosso do corpo de Cristo, né? Como sendo cristãos. é isso aí. Muito obrigado, Um Wellington. beijo Beijo. demais cada um de Dia. vocês, E o tá? jejum, vamos lá. E vamos pro jejum. A sala vai longe, mas a sala vai pertinho também. E um carinho que Deus fez para mim quando mudei aqui para Hortolândia no mês de maio. Mudei dia 23 de maio para Hortolândia, vim de Campinas para cá. Já fazia bastante tempo que eu, desde janeiro, quando eu fiz o procedimento que eu falei para vocês no início da sala, eu estava sem fazer atividade física. E aí mudei para um condomínio fechado e pensei assim, ai, Senhor, como seria bom se tivesse aqui nesse condomínio algum adventista. Será que tem algum adventista? Porque é tão bom quando a gente se sente, né, em família. É pertinho aqui da igreja que eu frequento, do NASP Hortolândia. Aí eu resolvi voltar a fazer atividade física, que eu tinha parado desde janeiro, porque não podia, a princípio, né? Estava sem equilíbrio, recuperando ainda a mobilidade do lado esquerdo, e aí com a mudança e tal, até que um dia cedinho, ainda estava acontecendo a sala, eu peguei o celular, não, acho que foi numa terça-feira que não tinha sala, eu falei, eu vou fazer uma caminhada aqui no condomínio, e pensando assim, poxa vida, bem que podia ter algum adventista aqui no condomínio para eu poder partilhar, né, da amizade. E quando eu abri a porta para fazer minha primeira caminhada, eis que eu vejo uma professora que eu conhecia há bastante tempo atrás, trabalhando no NASP, trabalhava no NASP São Paulo. Minha vizinha, amiga de caminhada de fé, de caminhada profissional, porque ela fez a mesma formação que eu, e de caminhada de sala 57. E a professora Eula mora aqui no mesmo condomínio e é assídua na sala. E é com ela que nós vamos conversar agora. Eu quero convidar a minha irmã, amiga, vizinha, companheira de jornada e de caminhada, Eula Bahia. Bom dia, Eula. Bom dia, Thalita. Bom dia a todos da sala. Estou muito feliz de estar aqui com você agora de manhã. Eu digo que é um carinho de Deus para mim ter a sua companhia como vizinha aqui no condomínio. Eula, eu sei que não é fácil a gente dar o testemunho, eu já estive nessa, mas a gente vai devagar e nos próximos minutos conversar um pouquinho. Primeiro, eu gostaria de saber como que é sua constituição familiar. Você já disse que você mora em Hortolândia, no mesmo condomínio que eu, né? Frequenta a igreja aqui do colégio, do CAO, né? Sim, uhum. E atualmente, né, eu moro aqui, pertinho, né, 2 ruas da sua casa. E também fiquei muito feliz, né, porque sempre caminhava sozinha
E, de repente, né, assim, não foi coincidência, foi uma providência, né? Na hora que eu subo a sua rua, eu dou de cara com você, né? Fiquei muito feliz mesmo de reencontrá-la e como vizinha, né? E a minha constituição, hoje eu tenho um filho de 20 anos, sou viúva, né? Então, somos nós dois. Atualmente ele fica em São Paulo, vem no fim de semana para cá, ele trabalha de dia e estuda à noite, né? Então, eu No fico NASP sozinha. de São Paulo, né? Ele estuda no Então, NASP de São Paulo. é. Uhum. Mas você é natural de onde? Eu sou mineira, né? Nasci no interior de Minas, na cidade de Caratinga, né? Nasci em 1963, né? Minha família é de lá, meu pai é mineiro, minha mãe também é mineira, né? Quase todos os irmãos nasceram em Minas também, somos 6 irmãos, né? Você é de uma família, você nasceu num lar adventista. Descreve um pouquinho essa constituição familiar. Sim, meu pai foi pastor, né? Então, nasci num lar adventista, fui criada dentro dos princípios, né, da igreja, e nunca abandonei os princípios, né? Sempre na religião, sempre, né, graças a Deus, caminhando com ele, né? Meu pai era uma pessoa bastante temente a Deus, uma pessoa íntegra, extremamente dedicado, né, na obra de salvar as pessoas, né? Cada vez que ele encontrava alguém, para ele era uma oportunidade de levar o evangelho, não importasse aonde ele estivesse, né? Ele sempre falava do amor de Deus, era na feira, era no mercado, era na farmácia, né? Onde ele estivesse, ele estava sempre levando o evangelho. Uma pessoa totalmente comprometida, fez um trabalho bonito em Minas Gerais, talvez algumas pessoas da sala até devem conhecê-lo, né? O pastor Tezinho Pereira Bahia. Ele construiu igrejas, né? Fundou, né? Assim, abriu a religião, o adventismo em algumas regiões onde não tinha nenhuma presença adventista, né? Ele levou a mensagem. Então, foi um desbravador da mensagem em alguns lugares de Minas, né? Então, vocês são em quantos irmãos? Nós somos 6 irmãos, são 2 homens e 4 mulheres, né? O mais velho e o mais novo são homens, e 4 mulheres bem protegidas no meio, né? Desses 6 irmãos, nós cinco irmãos trabalharam na obra, né? 3 como obreiros, né? Meu irmão mais velho, Euler, a Eude e eu. E a Eude e a Elci, elas são enfermeiras e deram aula também em escola adventista. Só o mais novo que não trabalhou, ele é farmacêutico, ele tem farmácia aqui em Hortolândia. Deus me deu o privilégio de trabalhar por 8 anos, diretamente ligada ao mais velho, né? O professor Euler Bahia, que foi reitor do NASP, solidificou o Centro Universitário Adventista como centro universitário Uhum. na administração dele, abrimos muitos cursos. Deus me deu o privilégio de trabalhar bem pertinho dele como pró-reitora acadêmica do NASP, enquanto ele era o reitor. Tive a oportunidade de estudar com uma das suas irmãs, né, a Eude, que foi obreira na área educacional por muito tempo. Enfim, uma família que permaneceu na fé dos pais. Graças a Deus. E quando foi que você se batizou? Então, eu me batizei com 10 anos de idade, né? Meu próprio pai, né? O pai fez o batismo de cada filho, né? Então, era um privilégio, né? Ser batizada por ele e ele é privilégio dele batizar o filho, né? Eu batizei com 10 anos de idade, em 1973. Lá em Coronel Fabriciano. Coronel Fabriciano, porque quando eu estava bebê, nasci em Caratinga, mas quando estava bebê, ainda acho que uns 2, 3 meses, meu pai se mudou para Coronel Fabriciano, né? Estava precisando dele lá, ele construiu a igreja de lá, construiu a igreja de Patinga também, que é próximo, né? Eu fui criada praticamente em Coronel Fabriciano, até os 11 anos. Com 11 anos eu fui para o internato, né? Fui trabalhar, estudar, e daí não voltei mais para casa, né? Daí fui para outros internatos e até me formar. Quais internatos você passou? Eu fui primeiro para o EDESA, que é em Colatina, né? Educandário Espírito Santense Adventista. Estudei lá de sexto, sétimo e oitavo, primeiro grau. Terminei o primeiro grau lá, né? E depois eu fiz o magistério em Hortolândia.
era, né, o IASP, hoje o NASP-HT, né? Depois fui para São Paulo, para o IAE, antigo IAE, e cursei a FAED, a famosa FAED, que é a Faculdade de Educação, né, Pedagogia. E me formei lá no ano de 1984. Para aqueles que não são da nossa confissão, a Igreja Adventista ainda mantém sistemas de internato, né, de forma heróica. Nós ainda temos vários internatos que contribuem na formação dos jovens, para aqueles cujos pais enviam seus filhos para o internato vem consolidar aquela formação que já recebe em casa, né? Com bastante atividades, o internato dá muitas oportunidades, né, para o jovem se desenvolver na área da música, na área do empreendedorismo. E você e vários irmãos seus foram para o internato, né? Se não todos Todos fomos, para o internato. todos. Meu pai geralmente ia com 14 anos para fazer o ensino médio, né? Mas daí, quando a minha irmã, a Eude, que é logo acima de mim, ela ia para o internato, eu quis ir junto com ela, era muito ligada, né? E aí eu pedi, chorei, pedi para o pai, né? Ele falou assim, que só com 14 anos e tal. E aí ele conversou com o diretor na época era amigo dele, tinha estudado teologia com ele, era o professor Zizion Fonseca, né? E daí ele falou assim, não, pode mandar, ela é pequenininha assim, mas pode mandar para o colégio, sim, que a gente cuida dela aqui. Daí a gente foi para o colégio bem cedo mesmo, todos passaram pelo internato. Depois que você terminou sua graduação, você também foi trabalhar no internato. Trabalhei em AN, lá na Bahia. Fiquei lá um pouco, né? E só que quando eu me formei em administração escolar, licenciatura das matérias pedagógicas, né? E religião, ensino religioso. E eu queria muito terminar também a parte de orientação educacional, que era uma das partes que eu mais gostava, né? Eu já tinha até adiantado algumas matérias, só que em 4 anos não era possível você se formar, pegar todas as graduações, as especialidades, né? E aí, em 89, eu voltei para o colégio, e aí, para terminar essas poucas matérias que faltavam, para pegar também habilitação e orientação educacional, né? E aí eu já comecei a trabalhar no colégio, né? Então, eu voltei fazendo as matérias, comecei a fazer estágio no ensino médio, e a orientadora, no final de 89, saiu, né? E daí eu fui convidada a ficar no lugar dela. Aí eu já comecei, dava aula para o magistério e era orientadora educacional, né? Dos 3 turnos lá, a gente tinha 3 turnos, manhã, tarde e noite, né? Tinha os cursos normais, cursos técnicos. Teve ano que a gente tinha 1.500 alunos, para você ter uma ideia, naquela época, né? Era bem lotado, muito aluno, muita gente passou pela minha mão ali. Quanto tempo você teve a oportunidade de atuar no NASP São Paulo, nessa função? Então, eu fiquei de 89 a 2003 lá no NASP. Uau! São Bastante tempo, Paulo. Sim. Mas em bastante. 89 você volta para lá solteira. Voltei solteira, sim, né? Eu voltei solteira. Eu comecei a namorar, conheci uma pessoa, né? Inclusive, ele não era adventista, né? E aí a gente começou a se conhecer, ele começou a ir para a igreja comigo, né? Começou a fazer estudo bíblico e resolveu se batizar. Batizou, né? Depois a gente se casou. E eu me lembro perfeitamente, no dia do batismo dele, minha mãe chegou para ele e falou assim: Eu espero que você não esteja batizando para casar com a minha filha. Mas foi exatamente isso que aconteceu, né? Ele se batizou para casar comigo. Após o casamento, ele voltou a trabalhar nos sábados, continuou fumando, escondia de mim, né? Então, assim, foi um casamento fadado ao fracasso, um jogo desigual, né? Fadado ao fracasso mesmo. E houve traição, e eu pedi a separação, né? Então, durou pouco tempo meu casamento, foram 3 anos só casada, né? E daí eu me separei. Foi meu primeiro casamento. É, a gente conversando, você comentou comigo, não é, Eula, que às vezes a gente resiste a ouvir a voz de Deus quando Deus diz para a gente, não é esse o caminho, mas a gente faz escolhas para satisfazer Nossa, nossas vontades, nossos olhos, né? Nossa paixão.
E às vezes tem uma vozinha que está lá dizendo, não é isso, não é isso, mas a gente vai resistindo, né? E depois vem as consequências. Você comentou comigo hoje, né? Que ontem, quando a gente conversava, né? Que são lições que nós temos, né, orientação clara para que a gente faça uma união de vida com alguém que partilhe pelo menos o sonho É, de viver a eternidade juntos, né? juntos, né? Exatamente. E a Mas aí, gente arca com as consequências das nossas escolhas, né? é, Escolhas tanto certas quanto erradas. tua mãe com sabedoria falou aquilo que, né? Exatamente. Aí você passa 7 anos sozinha, trabalhando de manhã, de tarde, de noite, focada no trabalho, mas de Sim, repente chega uma amiga que fala, não tá bom você continuar sozinha, né? exatamente. Daí ela me apresentou uma pessoa que frequentava também lá no colégio, a igreja, né? Inclusive, eu já o conhecia de vista, porque como eu cantava no Carlos Gomes, quando a gente está lá na frente, você vê a igreja toda, né? A gente vê as pessoas sentadas na igreja e tal, e eu já conhecia de vista. Então, quando ela me apresentou, eu já o conhecia de vista, né? Então, o Laércio, ele era médico, né, lá em São Paulo, médico legista, e daí a gente começou a se conhecer, começamos a namorar, namoramos um ano e casamos, né? Casamos em 2000, no ano de 2000. E daí dessa relação nasceu o Fabrício, que era o menino que ele tanto queria, né? Foi assim um milagre. Eu já estava com 39 anos quando engravidei e tive o Fabrício com 40 anos. É. Então, Então, só um pouquinho. Ele era divorciado, já tinha sim, filhas, sim, e você divorciada e não tinha filhos. não tinha Né? filhos, Ele exatamente. tinha 3 filhas, certo? Filhas do primeiro Então, casamento. E ele e ele, queria muito um menino, né? E, em princípio, a gente não tinha assim planos de ter filhos. Eu falava, você já tem seus filhos, eu tenho minha vida profissional, eu trabalho, né, muito envolvida com a escola, o dia inteiro eu trabalho, né? Minha vida era bem focada no trabalho, né? Tinha o coral, então era bem envolvida com as coisas da igreja também, né? só uma parte para quem não conhece, o Coral Carlos Gomes é um coral muito tradicional do NASP Campo São Paulo, né? Uhum, tradicional mesmo, de anos, né? Então, mas os nossos planos não são os planos de Deus, né? E o Laércio queria muito um menino. Ele queria tanto que quando eu engravidei, eu tinha certeza que era um menino que Deus estava mandando, porque ele queria um menino, né? Ele tinha 3 filhas e queria um filho homem, como diz lá em Minas, filho homem. E aí Deus mandou o menino que ele tanto queria. E com o nascimento deste menino, Eula, a vida de São Paulo, eu já morei ali por 11 meses, ali pertinho do NASP São Paulo. Tem gente que gosta muito, né, daquele frenesi. É, Mas vocês decidiram, então, sair da capital, né? Para saí da poder capital, colocar o filho num ambiente mais tranquilo. mais em meio à natureza, né? Você buscar uma qualidade de vida melhor, até de acordo com os princípios que Deus orienta, né? E ainda mais ele, na profissão dele, ele lidar muito com a violência, né? E São Paulo já era uma cidade violenta, hoje está muito mais, né? A proporção está maior. Mas ele falou assim: não, vamos sair, a cidade está muito violenta e o ar muito poluído, buscando a qualidade de vida melhor mesmo, né? E aí nós resolvemos sair de São Paulo e o Fabrício estava com 2 aninhos e a gente se mudou para Itupeva, né? Então, uma casa mais no meio do mato mesmo, né? Bem isolada assim da cidade, não é no centro, é isolada da cidade. É muito gostoso, um lugar bem junto à natureza mesmo. E você fez a sábia escolha de parar de trabalhar para se dedicar à maternidade. Exatamente. Aí você me E perguntou, você aposentou? Eu falei, não, não aposentei. Quando o Fabrício nasceu, nós conversamos, né? E aí ele falou assim, não, seria bom. Eu falei, realmente, eu não vou deixar ele na mão de qualquer pessoa, né? Então, parei de trabalhar para ficar com ele, para acompanhar, né? Direitinho, né? A gente procura fazer aquilo que é melhor, né? Perfeitos nós não somos, a gente sempre erra e falha, mas a gente procura fazer o melhor, né?
E daí você aqui, seu esposo trabalhava alguns dias em São Paulo, né? E você já morando mais perto aqui da região de Campinas, Itupeva é perto aqui da região de Campinas, os anos foram se passando, até que nós chegamos no ano de 2017. Sim, 2017. O Laércio transferiu para Jundiaí, ele foi diretor do ML em Jundiaí até se aposentar. Se aposentou, né? E fazia pouco tempo que ele tinha se aposentado. Em 2017, quando foi em julho, ele começou a sentir um mal-estar, né? E começou a tomar chá e tal, tal. Eu falei assim, não, você tem que ir ao médico, né? Médico acho que não gosta muito de diabético. Ele estava protelando, eu falei, não, vou marcar uma consulta para você. Marquei a consulta para ele e fui junto com ele no médico, né? Daí ele solicitou alguns exames e ele fez as baterias de exames, eu acompanhei, né, em todos os exames, e aí detectou que ele estava com uma massa em volta da aorta, aqui, no estômago, aqui, né, na aorta. Daí, aí a gente já, né, foi aquele baque, né, uma massa de 11 centímetros, não era uma coisa pequena, né? E aí foi para a biópsia. A biópsia, né, constatou que ele estava com um linfoma, mas que é um linfoma tratável, né? Que ele poderia se recuperar, né, com um tratamento adequado e continuar a vida normalmente, né? Então a gente descobriu esse linfoma e daí vamos enfrentar juntos na saúde e na doença, né? E aí fomos para o tratamento. Ele começou a se tratar lá em São Paulo, no hospital onde tinha um plano de saúde, né, e começou a haver uns erros desde o início, né, a biópsia, perderam a biópsia dele lá, colocaram um pouco o formol, e aí eu levei ele para um outro hospital, paguei particular, né, pagamos particular a biópsia, novamente, foram uma decorrência, assim, de vários errinhos lá que foram acontecendo desde o início, tá, e E daí aquilo confirmou, que era, e aquilo que era tratável e que tinha um tratamento, infelizmente, por uma intercorrência que você sim, é, era comentou, promissor, né? Era um tratamento promissor, realmente, e foi, né, Thalita? Foi até certo ponto, porque a médica que tratava dele era a chefe da hemato, né? Uma pessoa super competente. E ela explicou que ele tinha que fazer 8 ciclos, né, devido à idade, 8 ciclos de quimioterapias, uma a cada 21, máximo 29 dias. Então, até o quarto ciclo, faria uma avaliação, né, de como ele estava respondendo ao tratamento, e depois continuaria os mais 4 ciclos. Só que no final do quarto ciclo, ela entra de licença. E aí vem uma outra médica e fica no lugar dela. No tratamento dele não tinha radioterapia. A gente tinha conversado, né? Não tinha radioterapia, era só quimioterapia, 8 ciclos. E essa médica entra e ela muda o protocolo, tá? E aí aconteceu o pior. E quando ele fez a avaliação, o tumor, né, aquela massa, tinha desaparecido totalmente, ou seja, ele respondeu super bem ao tratamento. Mas faltava ainda 4 ciclos para você matar todas as células, né, para o organismo estar, né, realmente estar eliminando tudo que restasse ali da doença, porque diminuiu, só que as células continuam, né, então teria que mais tempo de tratamento. E ela suspendeu a quinta químio dele e fez uma radioterapia. Uma radioterapia foi em dezembro, já próximo ao Natal, né? E daí, depois dessa radioterapia, simplesmente a coisa desandou, né? Ele sentia dores horríveis, ele perdeu a mobilidade da perna, e foi assim, uma mas lá. É, o fato é que em cerca de 30 dias você perdeu o seu esposo depois, em 30 né? dias, foi assim, sabe, fulminante mesmo. Aquilo que estava evoluindo, infelizmente, a gente não conhece os desígnios de Deus, né, Eula? É, Aí você exatamente. se vê sozinha com um menino adolescente de 14 anos. De 14 anos, né? Era a maior preocupação minha, né? Agora eu tenho que ser pai e mãe, né? Então, é adolescência, né? Hoje é bem complicado, né? E é assim, Isso é foi janeiro de 2018, né? janeiro de 2018, exatamente. Só que o ano de 2018 não traria somente a perda do seu esposo. Você, Sim, mãe e pai, de repente,
recebe Mais uma uma surpresa. outra surpresa. Conta pra Uma gente. outra surpresa. Então, em dezembro, eu tinha feito meus exames de rotina, né? Então, anualmente eu faço mamografia, ultrassom, né? Faço aqueles exames que o médico sempre pede. E na correria da doença dele, eu não tinha ido buscar os resultados dos meus exames. Depois do falecimento, tal, eu falei, gente, eu preciso buscar os meus exames lá em Campinas. E eu fui buscar. E a minha mamografia deu inconclusiva, né? Um agrupamento de células e, né, que teria que ser investigado, tá? E meu médico, lá de São Paulo, que me acompanhava, sempre era meu ginecologista, eu conversei com ele por telefone, e ele falou assim, Eula, você passou por um estresse grande, né? Então, assim, não vamos aguardar fazer outros exames complementares, vamos já fazer uma biópsia, porque se for alguma coisa mais grave, a gente pega no início e a chance de cura é muito maior, né? Ele foi usado por Deus, né? Eu olho assim nitidamente. Eu falei, tá bom, o senhor acha que é melhor assim? Então, vamos fazer a biópsia. E eu fiz a biópsia, né? E o resultado da biópsia deu carcinoma ductal invasivo, né? Eu estava com câncer, Então, seu né? esposo falece em janeiro, final de Aham, janeiro. E no sim, mês de março, você sim, recebe essa notícia. essa notícia, né? Nem 2 meses depois, né? Então, assim, meu chão saiu, né? Caiu uma cratera. Eu falei, meu pai, acabei de enterrar meu esposo. Tenho Fabrício, agora eu estou com câncer. Eu vou morrer, eu não posso morrer. Né? A gente fica impotente, né? A gente fica impotente, porque nós, na realidade, dependemos única e exclusivamente de Deus, né? Então, já estava assim muito apegada a Deus mesmo, porque a gente tem as passagens, hoje você falou das passagens bíblicas, né? E é muito importante a gente ter essas passagens de cor, porque no dia a dia, dependendo daquilo que a gente está passando, você lembra de uma passagem, ela traz um conforto, traz uma alegria, né? E daí a gente sabe que todas as coisas cooperam para o bem, os que amam a Deus, né? E eu adotei assim, todos os dias eu falava para mim também, tudo posso naquele que me fortalece, né? Filipenses 4:13. E Deus, cada dia, né? Passei a viver um dia de cada vez, tá? Sempre fui muito ansiosa. Falei, meu Deus, me ajuda a viver um dia de cada vez, porque é o único que está nas nossas mãos mesmo, né? E entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, me apegando ali a Deus mesmo, né? Só que você marca a cirurgia para o final de agosto. E antes da cirurgia, mais uma intercorrência, no começo de Exatamente. agosto. Começo de agosto. 1º de agosto, daí eu perco meu pai, né? Meu pai estava com 95 anos, já estava idoso, né? Mas estava em casa ainda com a gente, né? Como tem minha mãe hoje, minha mãe está com 93, vai fazer 94 agora em setembro. Então, aí eu perco também meu pai, né? Meu pai descansou, né? Assim como meu esposo, né? Eles descansaram no Senhor, estão aguardando a vinda de Cristo, né? Essa é a maior esperança, é o que traz mais conforto para nós, porque sem essa esperança, eu acho que como ser humano que não tem esperança dessa, se eu não tivesse, eu estaria meio pirada na cabeça, né? Daí perco meu pai também, já estava me preparando para minha cirurgia, para enfrentar minha doença, para enfrentar o tratamento, né? E perco meu pai. 2018 foi recheado assim, de surpresas não muito agradáveis. Mas quando você recebeu a notícia da doença, você tomou uma decisão de fazer uma reforma no seu estilo de vida para enfrentar a doença com mais qualidade. Exatamente. Eu comecei a ler, estudar muito, né? Eu vi muita palestra de médico. Então, eu falei assim, gente, eu preciso mudar meu estilo de vida não tá bom, né? Minha alimentação e tal. E eu comecei a ler. Aí, alimento número 1 das células cancerígenas é o açúcar, né? O açúcar é o alimento, é o combustível da célula, né? E eu falei, nossa, e agora? O que que eu vou fazer? Sempre fui formigona, né? Sempre gostei muito de doce, doce mesmo. Sempre fui, né? Desde criança, em Minas, tem muito doce em Minas, né? A gente sempre comia goiabada, doce de leite, né? Tal. E eu falei assim, meu pai, o que que eu vou fazer? Porque meu marido falava assim, Eula, você vai ter diabetes, você come muito doce. Ele já cantava a bola para mim. Você tem que diminuir. E eu já tinha tentado, sabe, Thalita, algumas vezes diminuir. Mas o vício era muito grande, eu não consegui, tá? Até você tentava um pouquinho, daqui a pouco voltava tudo de novo, né? E aí eu orei a Deus,
tá? Eu fiz uma entrega a Deus. Falei, Senhor, eu estou com essa doença e eu preciso tirar o açúcar da minha vida. Realmente eu gostaria que o Senhor diminuísse a minha vontade de comer o doce, né? E Deus fez muito mais do que isso, sabe? Porque quando a gente se entrega a Ele, Ele faz um milagre na vida da gente. Então, Ele não só tirou minha vontade, como Ele mudou meu paladar, né? A partir de então, não, o doce já não me atraía muito, mas sim o salgado, né? Deus faz as coisas, né? Tem um verso na Bíblia que fala, né? Ele é muito infinitamente mais poderoso para fazer aquilo do que pedimos ou pensamos, muito mais, né? Do que pedimos ou pensamos. E ele fez isso, e eu comecei a mudar o estilo de vida de uma maneira geral, né? Porque daí, em seguida, vem também estava estudando, né? Os alimentos de origem animal, eles predispõem o organismo a aparecimento de tumores. Então, eu fui diminuindo aos poucos, porque a gente tem um hábito a vida toda, e não é da noite para o dia que você muda tudo, né? E o último que eu tirei foi o ovo. Então, tirei todos os produtos de origem animal também. Quando eu fui para a cirurgia, eu já estava com uma saúde assim bem fortalecida, eu recuperei super bem da cirurgia, sabe? Então, no segundo dia foi a cirurgia grande, durou umas 5, 6 horas, porque foram duas cirurgias, a mastectomia e a plástica, eles colocam a prótese no mesmo momento, né? Então, eu operei na quarta, na quinta eu tive alta, eu já não tomei mais analgésicos na quinta-feira, né? Então, a recuperação foi muito, muito boa, muito boa. Deus foi cuidando de cada detalhe, né? Nossa, mas há um ganho, além de você fortalecer-se, o sistema imunológico fortalecido, o teu Uhum. corpo ficou, né, preparado com essas mudanças, com essas reformas, predispondo para a cura, mas há também uma dimensão. Sim, sim. É a dimensão espiritual, né? A partir do momento que a gente começa a mudar esse estilo de vida, né? E também a caminhada, vem tudo, né, Thalita? É um conjunto. Nós temos as orientações de Deus, que são os 8 remédios, né? Então, a partir de que você começa a mudar a sua alimentação, a mente vai clareando. E a sua conexão vertical com Deus melhora grandemente, sabe? É um outro milagre, né, que acontece, porque a nossa conexão, você passa a ouvir mais a voz de Deus, as instruções, você quer se relacionar mais com Ele, você quer mais fazer a vontade dele na vida, né? Então, assim, realmente minha mente clareou bastante e minha vida espiritual foi só crescendo, né? E neste contexto destas mudanças, dessas transformações, nós chegamos no teu contato com a Sala 57. Como foi que a Sala 57, então, chegou para a professora Eula? Pois é. Minha irmã mais velha, a Ilci, ela recebeu um link num grupo, né? E ela comentou comigo, falou assim: você conhece a Sala 57? Já ouviu falar? Eu falei: não, nunca ouvi falar. O que é isso? Né? Aí ela falou assim: eu assisti e tal. Eu falei: manda para mim que eu quero ver, né? Aí eu assisti e eu gostei. Eu falei assim: mas eu queria receber. Como é que eu faço para assistir todo dia? Ela falou assim: não sei, eu até apaguei, eu não sei quem mandou, né? Eu falei: puxa vida, né? A gente tem que descobrir, vamos atrás, né? Eu quero Isso assistir foi a Sala. bem no auge da pandemia. Foi na pandemia, né? Já na pandemia, no início da pandemia, né? Então, faz o quê? 4 anos, né? Mais ou menos 4 anos atrás. E aí eu falei assim, puxa, Senhor, eu queria tanto assistir a sala, mas eu não sei, porque diz que é só quando o link vem, e eu não tenho quem manda o link para mim. E um belo dia, num grupo que eu participo da turma de 80 aqui do IASP, né? Uma pessoa manda o link nesse grupo. E eu falei assim, nossa, mandaram o link aqui. Aí já fui lá nos contatos do grupo, peguei o contato da pessoa e enviei uma mensagem particular para ela no WhatsApp, que eu queria receber todo dia o link, né? E daí ela falou assim, mas eu não tenho como estar te enviando e tal, tem os moderadores. Eu falei assim, não, mas quem é seu moderador? Me passa o contato dele, porque eu vou entrar em contato com ele para mandar para mim o link. Aí ela falou, eu vou conseguir e te mando. Daí eu fiquei ansiosamente esperando, e até que ela me mandou o contato, eu imediatamente mandei a mensagem, né? E daí eu passei a ter um moderador que enviava para mim o link, e eu também passei já o contato das minhas irmãs, né? Da minha cunhada depois também, para a gente estar recebendo o link, e a partir de então eu comecei a assistir a sala. A gente não conseguia entrar pelo Zoom, porque era muito concorrido, então eu assistia sempre pelo YouTube, né? E eu gosto de assistir cedinho, eu não gosto de assistir depois a sala, né? Tenho o hábito de estar acordando cedinho, porque eu gosto de assistir ao vivo, né? E assisto sempre pelo YouTube mesmo, né?
E foi muito bom. Caminhando, muitas vezes caminhando, né, Eula? Caminhando, ela É, está com o celular. Nós já tivemos a oportunidade de caminhar juntos, assistindo a sala pelo celular, ouvindo exatamente. isso. É, unindo Agora, o útil ao agradável. eu lhe pergunto, uma filha de pastor, uma família que preservou os princípios da igreja, você serviu a igreja durante muitos anos. O que que a Sala 57 trouxe de novo para você, de novidade, para quem já tinha uma experiência pessoal com Deus? O que que a sala pôde agregar na sua vida? Agregou muitas coisas, né? Entre elas, vou estar colocando a questão da busca pelo Espírito Santo, né? Que a gente vai na igreja, você, né? A gente tem a nossa vida, comunhão, mas eu não tinha essa visão do relacionamento com o Espírito Santo e a busca diária pelo Espírito Santo. Isso foi muito importante. Veio tudo juntar, somar com o meu estilo de vida, com aquilo que eu estava buscando, meu relacionamento com Deus melhorando. Então, a sala veio como um bálsamo, um apoio, tudo de bom para mim, né? E não só a questão do relacionamento com o Espírito Santo, mas a questão também da missão, sabe? Aquela coisa de você levar a mensagem para os outros, a questão da salvação, de abreviar a volta de Cristo. Eu comecei a dar estudos bíblicos também, né? E até então, estava mais, né? Aquela religião que mais cômoda, né? Então, mexe com a gente. Você sai da sua zona de conforto, né? E daí essa questão da missão. E o outro aspecto é o amor incondicional, né, Thalita? Porque você passa a olhar o seu próximo com outro olhar, né? Você vê um mendigo na rua pedindo alguma coisa com outro olhar, né? Você olha com amor para as pessoas. É diferente, é um diferencial, sabe? A gente muda, né, o foco, muda o foco, entendeu? Isso aí foi trabalhando em mim e é uma busca diária, né, Thalita? É uma busca diária. Então, hoje, você busca o Espírito Santo, você busca a presença na sua vida, que ele te acompanhe, que ele te guie, que ele oriente, e amanhã de novo, né? Outra vez, né? As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã na nossa vida, né? Então, é um processo diário, esse processo de crescimento, e a gente tem que estar buscando diariamente, né? E é interessante, Eula, que você falou que a mente fica mais aberta quando a gente muda o estilo de vida de fato, né? E a gente Uhum. passa a ouvir de fato o Espírito Santo falar conosco. Sim, Dentro desse contexto que você falou, dessas principais mudanças, né? Essa busca diária pelo Espírito, o impulso para a missão e o sim. impulso para amor ao próximo. Você Uhum. contou para mim e eu queria que a gente finalizasse com essa experiência que você teve quando o Espírito falou claramente para você fazer algo que você não tinha costume de fazer. Sim, exatamente, né? Eu, eu faço as compras para minha mãe, então sempre estou na cidade, né, andando e tal, e eu tinha ido xerocar um documento logo cedo, a gráfica abre às 8 horas, né? Tinha várias coisas para eu fazer, estava bem corridinho o meu dia. E eu falei, vou andando, que eu já aproveito para caminhar, né? É perto, eu morava ali perto do centro, e eu fui, né, xeroquei o material na gráfica e voltei. Quando eu estou voltando, eu passo por um ponto de ônibus. E tinha um senhor idoso, né? Lá no ponto de ônibus. Ele não tinha uma perna, tinha uma muleta, estava com o rostinho assim machucado, né? Tal. E eu passei direto, né? Passei por ele assim, tal, rápido, caminhando rápido. Você sabe que eu caminho rápido. Então, é meu ritmo acelerado. E daí, de repente, veio uma voz assim: ele precisa de você, volta lá. Eu falei, nossa, eu tô com tanta coisa para fazer. Aí, né, a cabeça raciocinando e eu andando, tava andando, né, indo para o apartamento. E daí ele tá precisando de você, volta lá. Eu falei, eu vou voltar lá. Aí eu voltei e perguntei para ele, né? Ele falou assim: "Ah, eu tô com fome. Eu queria comer uma banana". Eu falei assim: "Ah, e era assim, o ponto de ônibus do supermercado, junto do supermercado". Né? Eu falei: "Tá bom, eu vou ali buscar para você a banana". E fui lá no mercado, né? Escolhi uma banana mais madura que ele pudesse comer, comprei uma penca de banana. Eu não me lembro se eu comprei mais alguma coisa, não me lembro, mas eu lembro bem da banana, né? Coloquei na sacola, tal, pesei e levei para ele, né? Levei,
tal. Entreguei a banana para ele, desejei um bom dia e fui embora para o apartamento, né? Só que eu cheguei no apartamento, mais ou menos uns 5 minutos dali, 3 a 5 minutos, né? É pertinho. Como eu caminho rápido, uns 3 minutos. Daí, aí a voz continuava, Thalita, na minha cabeça. Ele tá precisando de você mais. Eu falei, gente, mas eu vou voltar lá de novo no ponto de ônibus, né? Aí, sabe, aquela coisa, a gente começa a raciocinar, mas você ouvia, você precisa voltar lá. Eu falei, eu vou voltar lá de novo. Ele tá precisando de você, sabe? Era uma coisa assim, ele tá precisando de você. Eu falei, eu dei a banana para ele tava com fome. Daí voltei. Aí voltei lá de novo. Aí eu comecei a conversar com ele, né? Aí ele contou que ele tinha ido no dia anterior para São Paulo, ele foi atrás de uma prótese para a perna, e na volta ele foi assaltado, derrubaram ele machucou a cabeça, ele passou a noite no UPA, né? E que agora ele precisava voltar para São Pedro, porque ele morava em São Pedro. E ele não tinha nada, estava sem documento, sem dinheiro, sem nada. Como é que ele ia voltar? E ele chorando. E nisso também minhas lágrimas já estavam escorrendo, né? Porque a gente se emociona com a situação dessa, né? Eu pensei no meu pai ali numa situação daquela, né? Ele poderia ser meu pai, entendeu? E, e daí eu falei assim, ah, tá bom, eu vou trazer para o senhor, né? Eu vou te ajudar para você comprar passagem para você voltar para sua cidade. Aí eu fui lá no apartamento de novo, peguei o dinheiro, né? Coloquei, aí falei assim, eu preciso levar alguma coisa da igreja. E tinha livro da Esperança lá ainda comigo. Então, peguei o livro da Esperança, coloquei o dinheiro dentro, né? E levei para ele lá. Fui lá no ponto de ônibus, entreguei para ele, né? Mostrei, falei, olha, aqui está o dinheiro, você pode comprar sua passagem para voltar para sua casa em paz e segurança, né? Que Deus o acompanhe, que te guarde, né? E nisso, as pessoas do ponto de ônibus, que o ônibus às vezes demora um pouco, começaram a observar a minha atitude também, né? Aí uma mulher chegou e falou assim: de que religião você é? Aí eu falei: eu sou adventista do sétimo dia, né? Mas a Bíblia diz que a gente deve fazer o bem, né? Jesus, quando veio na Terra, né? Ele atendia as pessoas e a gente tem que também seguir nosso mestre Jesus. E eu falei mais algumas palavras ali, né? E fui embora, né? E daí, assim, com um misto de felicidade por missão cumprida, porque eu ouvi, atendi a voz, porque às vezes a gente ouve, e eu na correria eu poderia falar assim, não, eu tenho muita coisa para fazer, eu não vou voltar lá, entendeu? Só que daí eu ouvi e atendi, eu voltei, e eu pude ser útil para uma pessoa, ajudar aquele pobre velhinho, né? E voltei chorando, né, para o apartamento, de felicidade, de emoção, e pela circunstância dele também, a gente se emociona, uma pessoa incapaz, né, com a muleta, sozinho, né, com uma perna só. Então, assim, e Deus me proporcionou essa experiência maravilhosa, né, em que eu pude ouvir a voz, em que eu pude atender a voz e pude fazer a vontade de Deus naquele momento, né? Essas são coisas que só quem está na sala consegue entender, né? Quando a gente fala de ouvir o Espírito, de ouvir a voz do impulso para a missão, do impulso também por amar ao próximo, esse amor que o Wellington pôde falar hoje rapidamente, né? Esse amor incondicional, o amor princípio, amor que não está ligado a sentimentos, a emoção, mas isso são coisas que nós estamos aprendendo e desenvolvendo com a sala, né? Quanta coisa Exatamente. boa que a gente tem oportunidade de aprender aqui, né, Eula? É sim, amém, amém por isso. A Eula, como tantos outros daqui da sala, nasceram num lar cristão, teve uma experiência com Deus durante a vida, mas a sala vem ressignificar essa experiência, né? E a gente tem esta profunda gratidão a Deus por nos mostrar, por meio da sala, a pessoa do Espírito Santo, do Deus Espírito Santo, dando para a gente esse novo oxigênio, né? Para a gente Exato. continuar na jornada. Com lutas, como você mesmo passou por tantas lutas, né, Eula? É, Mas, enquanto nós estamos aqui, neste palco do grande conflito, nós enfrentamos lutas, provações, doenças, mas é, nós enfrentamos acompanhadas.
Exatamente. Não estamos sozinhos. Não estamos Não sozinhos. estamos sozinhos. Aham. Eu quero agradecer, Eula, por você ter compartilhado pouco da sua história, da sua experiência de vida. Que Deus lhe abençoe grandemente como mãe do Fabrício, né? Que ainda Amém. depende de você, como filho, que ainda é solteiro. Que Deus abençoe também como uma missionária nos teus estudos Amém. bíblicos. E Ele Amém. conserve com esta chama acesa na divulgação do Evangelho. Amém. Amém. Muito Deus seja obrigada louvado. por compartilhar a sua experiência conosco. E eu quero agora dizer para você, na frente de todos que nos assistem, eu amo você. Eu preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus. E eu creio mais em Deus porque você existe. Eu também quero dizer, eu amo você, preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus. E eu creio muito mais em Deus, porque você existe, porque todos da sala existem. A todos eles eu falo a mesma coisa, estendendo. Eu quero fazer uma oração concluindo a nossa sala, uma oração por você e por todos nós que vamos enfrentar um dia cheio de atividades, né? Amém. Atrasei sua caminhada, mas eu sei que você tem também agora compromissos. Tenho, Vamos orar então neste momento, e eu agradeço a todos que estão conectados, aqueles que ainda vão assistir, pela companhia na sala 57. Nós vamos também orar. Pastor Wagner está em trânsito vindo, ele falou comigo há pouco, estava em Portugal, voltando, que Deus o traga em paz, em segurança. Vamos orar então. Maravilhoso Deus, nosso Pai, a nossa gratidão, porque nós pudemos passar aqui momentos agradáveis, recebendo a Tua orientação por meio do Espírito Santo. Ouvimos a Tua voz falando a nós na lição. Ouvimos a Tua voz falando a nós, através do irmão Wellington, nos lembrando da necessidade de transformarmos a nossa mente, de ressignificarmos conceitos que nós lidamos diariamente. Nós também louvamos ao Senhor pelo belo testemunho da professora Eula, que tem uma vida de comunhão com o Senhor, de entrega diária, que pôde encontrar na sala também um novo sentido para a sua espiritualidade, através do conhecimento da pessoa do Espírito Santo, através também daquilo que o Espírito tem feito nela e que tem feito também em nós, que estamos aqui diariamente buscando pelo batismo diário do Espírito Santo. Amém. Obrigada, Espírito Santo, porque o Senhor conduziu essa sala. Obrigada, Amém. Deus Espírito Santo, porque o Senhor está conosco diariamente, está à nossa disposição. Por isso, nós pedimos o batismo, a unção, a fim de que nós possamos viver este dia, por hoje só, na tua presença, obtendo vitória sobre o pecado, conhecendo mais e mais a tua vontade para a nossa vida. Que seja uma vida de serviço, uma vida de entrega, uma vida de amor ao próximo. Abençoa de maneira especial a professora Eula, sua vida, seu filho, Amém. a saúde dela, que ela possa continuar também ensinando a outros, discipulando a outros, trazendo outras pessoas ao conhecimento da palavra de Deus e da verdade. Amém. De uma maneira especial, também pedimos pelo pastor Wagner, que está em trânsito, voltando para o Brasil. Traga em segurança, ó Pai, e a todos os outros que também viajaram, que possam estar sendo guardados pelo Senhor. Amém. Continua conosco, ó Pai, neste dia. Que todas as nossas ações, que todas as nossas escolhas sejam orientadas pelo Espírito Santo, mas que sirvam para honrar e glorificar o seu nome. Estas Amém. bênçãos nós pedimos e desde já agradecemos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. 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 Bom dia, Eula, bom dia a Bom todos. dia. E parece, Leila, que eu ouvi um bom dia com alegria.
Parece. Bom dia, com alegria, sala de adolescentes. Bom dia, Eita, a condução da sala, que bênção. Bom dia, Big, bom dia, Valéria, bom dia, Noemi Araújo. Joinha. Vem aqui no Amazonas, camisa com a gente. Da palestra também. Tchau, tchau. Tchau.